Cris e Lilico, acompanhados por Paulão, acabam de voltar da escola. O professor falava sobre ondas. Eu entendi muito bem essa parte das ondas mecânicas. Mas agora a onda eletromagnética que é um pouco mais complicado, vocês não acham? Nem tanto, Paulão. Aqui, por exemplo, para fazer essa pipoca, estamos usando o quê? Um forno de micro-ondas. Sim, até aí beleza. Fazer pipoca eu sei. Coloco o saquinho aqui dentro, fecho a porta, aperto o botão e depois lá dentro. Aí que o bicho pega. Qual o mistério? Na verdade, não existe mistério. Mas primeiro vamos entender melhor o que é uma onda eletromagnética. Sabemos que uma carga elétrica Q produz ao seu redor um campo elétrico E. Suponhamos que essa carga elétrica entre em movimento e permaneça com velocidade constante. Uma carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. Ora, uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético H. Concluímos, então, que uma carga elétrica em movimento produz ao seu redor dois campos: o elétrico, que existe sempre, e o magnético, que ela produz pelo fato de estar em movimento. Essas perturbações propagam-se pelo espaço à velocidade da luz, seguindo em todas as direções. Esta é a onda eletromagnética. Ao contrário da mecânica, a eletromagnética se propaga através do vácuo. Muito interessante isso, vocês não acham? Aí é que tá. Quanto mais a gente se interessa e vai buscar entender, mais coisas se descobrem, né? É mesmo, cara. Eu tava pensando justamente isso. Vocês já pararam para pensar sobre quanta coisa a gente tem hoje em dia por causa das ondas eletromagnéticas? Puxa, é sim. TV, computador, celular, tomografia computadorizada. Nossa, é até difícil lembrar de tudo. Ainda tem a luz do sol, né? Que sem ela nós não estaríamos nem aqui conversando hoje. Pois é. Bem lembrado, Paulão. Mas vamos continuar. As ondas eletromagnéticas são classificadas pela frequência de oscilação ou pelo comprimento de onda. As de menor frequência, como as ondas de rádio, são menos energéticas e não são perigosas. As de maior frequência, como a radiação gama e os raios X, possuem bastante energia e oferecem perigo à saúde. As micro-ondas, as radiações infravermelha e ultravioleta, a luz visível, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Além de todos aqueles aparelhos mencionados por nossos amigos, as ondas eletromagnéticas estão presentes em vários fenômenos naturais e artificiais, como na luz do sol, nas descargas elétricas da natureza, os raios e relâmpagos, nas estrelas e outros objetos cósmicos, nos corpos aquecidos, nas lâmpadas e numa infinidade de outros objetos do nosso dia a dia. Mas voltemos às pipocas. Pra mim, essa pipoca ainda é um mistério. Não tem mistério, Cris. É fácil. As micro-ondas do forno são as mesmas ondas de rádio, só que elas estão numa outra faixa de frequência. Elas são absorvidas pela água, gorduras e açúcares dos alimentos e produzem o calor que irá aquecer a comida que contém essas moléculas. Uma vasilha de vidro vazia, colocada no interior de um forno de micro-ondas ligado, continua sempre fria, porque não contém aquelas moléculas. Agora, basta colocar um pouco de água dentro para ela aquecer bastante. É mesmo. Agora se o recipiente for de metal? Nesse caso, podem aparecer pequenas faíscas causadas pela reflexão das micro-ondas. O metal age como um espelho, produzindo concentração de energia em alguns locais. Os elétrons do metal podem se desprender e assim formar pequenas faíscas ou clarões. E se você colocar um pedaço de papel alumínio lá dentro, ainda assim corre o risco de provocar um incêndio. Como acontece isso? A corrente elétrica, liberada pelas micro-ondas, ela vai fluir pelo metal.
A geração de calor por efeito Joule pode ser tão intensa que a corrente que flui pelo papel alumínio, se ela for alta, ela pode provocar um incêndio. E se ele estiver amassado e tiver com pequenas pontas ou arestas, a concentração de cargas pode ser tão alta que ela pode provocar pequenas faíscas ou até descargas elétricas. O resto dessa história você já pode imaginar, não é? Não mesmo. Pode ser perigoso. Bom, mas agora eu já entendi perfeitamente como fazer a pipoca e já não corro mais o risco de incendiar minha cozinha, né? Mas vocês sabiam que a energia das micro-ondas é ainda menor do que a da luz visível? O que acontece aqui é um outro tipo de fenômeno, chamado ressonância. É uma espécie de afinidade entre a molécula de água, os açúcares e a gordura dos alimentos com a radiação. Na ressonância, as moléculas de água oscilam na mesma frequência das micro-ondas, 2,45 bilhões de vezes por segundo. Como se diria precisamente, 2,45 GHz, absorvendo a sua energia da melhor forma possível. Essa frequência também produz maior penetração das micro-ondas nos alimentos, tornando o seu cozimento mais eficaz. É como a força da verdadeira amizade. Uma sintonia perfeita. Vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê o controle remoto? Tá aqui embaixo do travesseiro, pega aí. Peguei. Vocês sabiam que aqui também existem ondas eletromagnéticas? Na TV, que recebe o sinal da imagem através da antena que capta as ondas irradiadas pelas emissoras e pelos satélites, e também aqui no controle remoto. Mas no controle remoto? Você vê física em tudo? Que nada, cara, eu sou só curioso mesmo. Mas diga lá, Lilico, que agora quem ficou curiosa fui eu. Que história é essa de controle remoto? O lance aqui, Cris, é a luz infravermelha gerada pelo controle. Ele emite pulsos de luz infravermelha que se transformam em códigos que representam comandos como, por exemplo, o liga e desliga ou de alterar o volume. Um sensor na TV recebe esses sinais que são em seguida decodificados e processados. Você aperta aqui e a TV obedece ali. Tudo isso sem fio, graças às ondas eletromagnéticas emitidas pelo controle. Claríssimo, o senhor sabe tudo. Fácil, fácil, não é? Como você viu, essa onda de física é até mais fácil de pegar que a onda do mar. E ainda leva você por quantas outras ondas quiser navegar. Muitas coisas já foram descobertas. Muito já aprendemos até aqui. Mas ainda existe espaço para você pesquisar e conhecer muito mais. Por exemplo, se um astronauta deixasse cair uma ferramenta no solo lunar, será que ele produziria algum som? Aquelas explosões estrondosas que ouvimos nos filmes, quando naves ou planetas são destruídos, têm base física? Será possível criar o silêncio misturando sons? De onde surge aquele som do mar que ouvimos nas conchas da praia? Pense nisso tudo. Pegue essa onda!